Oi gente, meu nome é Flávia, sou artista e muralista e hoje eu vim ensinar e pintar pela primeira vez com guache. Os materiais que eu utilizei foi papel, pincel, godê, tinta guache da Acrylex, conta-gotas, pote com água, pano, fita, papel higiênico e um limpa-tipos. Eu comecei prendendo a fita na mesa para não correr o risco do papel acabar voando e manchar e estragar a pintura. Eu usei um vídeo de referência de um artista e o vídeo dela vai estar aqui na descrição. Comecei fazendo um rascunho da maçã. Eu apaguei e desenhei várias vezes porque minha maçã tava saindo muito fantasiosa, sabe? Igual aqueles desenhos de criança, então eu tava tentando deixar o mais realista possível. Então eu fiz e refiz várias vezes essa maçã até ficar mais ou menos de uma forma que eu gostasse e achasse que tivesse ficado bom. Então assim que ficou uma maçã, ficou torta aqui, mas tudo certo. E ali molhou, mas é isso. Vamos para o próximo passo. Depois disso eu fiz de novo a parte de baixo para afinar um pouco mais e deixar um pouco mais realista do que tava, porque ainda tava fantasiosa. Aí eu passei um limpa-tipos e comecei a preparação das tintas para eu poder pintar. Eu utilizei de começo a tinta amarela e a tinta vermelha. Você começa pintando a parte ali de cima da maçã de amarelo. Uma dica é você diluir um pouco a tinta com água, aí fica bem melhor para você espalhar e para você ter uma noção de começo. Aí eu passei uma base bem aguada de vermelho para que depois eu tivesse uma noção de como pintar. E aí eu indico vocês pintarem por camada, ter paciência aí. Diluir é muito importante você diluir no começo, porque você já tem uma noção de como vai ficar ao longo do processo. E aí você já tem as cores base. Também é importante ressaltar que esse é o primeiro vídeo do canal, então se você puder estar se inscrevendo, deixando o seu like, eu vou ficar muito grata. E vai ter vídeo novo toda quarta-feira aqui no perfil e também shorts. E aí eu pintei de amarelo a maçã ali na parte da iluminação mais forte e botei com a camada mesmo sem água, né, já passando em cima, dando a segunda camada base. Por isso que é tão importante passar a camada mais, como se diz, líquida embaixo, porque aí você já tem uma base e uma noção de onde vai ficar as proporções de cada parte da pintura. É importante que você tenha cuidado com as bordas para não sair muito da pintura e acabar manchando e ficando torto o seu desenho. Aí eu fui fazer uma misturinha de vermelho com verde para dar marrom, só que deu um vermelho, um tom de vermelhado mais escuro, mas eu continuei porque eu não tinha marrom. Aí eu dei mais uma camada, mais uma demão, né, de vermelho, porque eu não gostei tanto como tava ainda muito opaco assim e um pouco transparente. E eu queria uma forma assim mais avermelhada. Então eu passei mais uma camada, foi a terceira camada de vermelho para depois estar aplicando marrom. Uma dica é que vocês não apliquem uma por cima da outra várias vezes, várias vezes, sem esperar secar, porque senão vai manchar a sua pintura e sua pintura vai ficar feia. Então, cada camada, como a guache seca muito rápido, eu deixava secar um pouquinho para depois estar aplicando a próxima camada. Aí eu já tô acertando um pouco e aí eu já tô aplicando o marrom. Eu apliquei as partes de sombra, só que eu até exagerei um pouco no marrom. E aí você escurece, quanto mais afastado da luz estiver, que é aquela parte amarela, mais vai ficar marrom. É importante que você não puxe o marrom demais a ponto de chegar ali bem perto, bem próximo da
parte amarela. Você pode aplicar um pouco ali em cima da maçã para dar profundidade e um pouco mais abaixo, mas não perto da luz. Eu mostrei como estava a referência que eu estava usando e como estava a minha, até que eu estava gostando e eu estava amando a experiência de pintar com guache. Eu fiz aquelas profundidades ali que ficam o cabo e o fundo da maçã e continuei aplicando marrom. O meu erro nessa pintura foi porque eu botei muito marrom e o marrom acabou ficando opaco, até porque eu tinha diluído bastante na água. Aí eu ainda já estava fazendo o caule, deu uma mudança de cor, mas é porque eu fiquei o dia todo pintando. E aí no caule da maçã eu passei um pouco de verde, porque se você reparar um pouquinho, tem um pouco de verde no caule da maçã. Então, para dar esse tom de realismo no caule, eu apliquei primeiro de base um marronzinho claro, o verde e depois o marrom por cima. E agora eu aplico o branco em cima do amarelo e um pouco mais acima do amarelo, cobrindo as duas partes para a camada de luz. Aí eu tinha não diluído direito o amarelo, então se você passar o papel em cima com cuidado, aí igual a aquarela, e aí ele sai a tinta. Aí eu pintei novamente de amarelo por cima para ficar a iluminação amarela, né? E pintei bem aguadinho mesmo o amarelo por cima para dar aquele efeito mais de maçã, né? Porque se a gente vê, a maçã é predominantemente, a maçã vermelha é predominantemente, meu Deus, com a cor vermelha e com a cor amarela. Então eu ressaltei de novo o amarelo e agora eu pinto com mais de vermelho, porque, como eu falei pra vocês, eu botei muito marrom, então não coloquem tanto marrom, tanta sombra assim. E aí ficou bem opaco, então passei o vermelho. E eu acho que quando eu passei esse vermelho, ficou tão lindo esse tom de vermelho assim por cima da sombra marrom, pra ressaltar, porque tinha ficado bem apagado e bem opaco. Então cuidado também na folha que vocês estiverem fazendo. Eu tava fazendo na folha com a gramatura 190. Não é um papel para tinta nem aquarela, mas era o papel mais grosso que eu tinha. Então eu usei. Eu fiquei com medo de manchar o forro que estava embaixo, mas acabou que não manchou. Vocês vão ver depois que eu vou falar. E aí eu já tô passando um amarelo bem mais aguadinho assim nas bordinhas, só para dar um efeito assim mais bonito, que eu achei que ficou muito legal. E aí você só passa como se fosse uma luz. E ali era o centro do amarelo e eu passava em volta bem clarinho, só para dar o detalhe. E aí, de novo, eu tô passando marrom, porque não ficou com tanta sombra. Eu já exagerei e passei o papel higiênico. E aí foi melhorando a maçã. A dica que eu dou de você não aplicar tanto a maçã assim em forma de tinta mesmo grosso, então mais aguado, mas também cuidado na hora de você aplicar e arrastar o marrom para não exagerar e ficar com muita sombra e muito escuro. E aí eu ressaltei de novo, passei várias vezes um pouquinho também de vermelho, passei o branco novamente para melhorar a iluminação. Eu acabei finalizando a maçã com a sombra embaixo de um cinza mais escuro. E esse papel aí do lado, que tá todo pintado, foi os papel de teste. Graças a Deus não manchou atrás, mas manchou algumas partes aqui. Mas ficou assim. Particularmente eu gostei, eu acho que ficou bom. Esse papel tem gramatura 180, mas não é próprio para água. Então, deu uma enrugadinha, não sei se dá pra ver. Mas é isso. Eu gostei. Ficou molinho, mas de qualquer forma ficou bem melhor. É um papel grosso, mas é mais pra de cor.
ficou assim, eu vou continuar usando esse papel mesmo, porque eu não tenho outro. Mas é isso. Comentem o que vocês acharam. Um beijinho e até a próxima.